Enquanto os deputados seguem travando aí a reforma política, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou nesta quinta, viu, Vera, que haverá tempo hábil para que os senadores aprovem a PEC que acaba com as coligações partidárias a partir de 2020 e cria a cláusula de barreira já no ano que vem. O texto foi praticamente concluído na sessão da Câmara de ontem. Eunício também destacou que o Senado pretende fechar um texto para resolver a questão do Fundo Público de Financiamento de campanha. Aliás, que lambança, né? Que essa reforma, 6 meses, né, discutindo e nada. Que palhaçada, né? Que coisa ridícula, né? Parece picadeiro de circo e não Congresso Nacional. Você põe uma lona em cima e vamos embora. Porque os caras propuseram uma coisa atrás da outra, tipo um laboratório ali de tentativas bizarras de mudança de sistema, de financiamento de campanha, de tudo. E no final a montanha pariu um rato. Vamos lá. Proibição de coligações proporcionais, que era algo positivo no meio da mixórdia que eles discutiram. Ficou para 2020, ou seja, os vereadores é que serão as cobaias e eles, deputados, querem continuar podendo fazer as coligações para se eleger da maneira que se elegeram agora. Cláusula de barreira foi totalmente mitigada numa escalada que vai até 2030, que é difícil de compreender, complicada de aplicar, tem um método ou outro, uma regra ou outra, uma regra que não é clara, não é transparente, para o eleitor não entender nada. E mesmo assim, os efeitos concretos só vão ser sentidos lá para depois de 2022, podendo realmente ser efetiva só em 2030. E aí cria um puxadinho. Você pode fazer federação ou subfederação de partidos, de acordo com, abre aspas, afinidade ideológica. O que define afinidade ideológica, né? No Brasil, ainda mais. É uma coisa totalmente subjetiva, sujeita a, não, eu tenho afinidade com o cara aqui, é meu brother, poxa, posso fazer uma federação aqui com ele, ou seja, vai continuar tudo como está e as federações de partidos serão as novas coligações, não tem a menor dúvida sobre isso. Criação do fundo, aprovado, valor definido a cada eleição, forma de aplicação, ficou em aberto. É uma reforma ruim. A única vantagem é que não conseguiram passar o tal do distritão e agora o Senado ainda ameaça pegar tudo e fazer um mexido ali, fazer uma reforma dele próprio Senado correndo contra o tempo nessas 2 semanas que restam. Um vexame. Vai lá, Andreasa. O Senado vai, me parece, matar essa no peito, Patrick Santos. Porque não importa se é Câmara ou Senado, não nos esqueçamos, aliás, que a renovação no Senado Federal é de 2/3 nessa eleição, né? Tem muito cacique lá poderoso preocupado com a reeleição. Então, eu sempre disse que isso não era uma reforma política, era um puxadinho que, com toda a cortina de fumaça, com toda a discussão de sistema, cláusula de barreira, modelo, distritão, tudo isso poderia vir ou não, eles não estão nem aí. O negócio é grana, né? É como pagar a conta. E disso vocês não tenham dúvida, cedo ou tarde, provavelmente tarde, aliás já é tarde, aos 48 do segundo tempo, provavelmente no Senado, eles darão um jeito de encaixar o financiamento público de campanha. Venha da onde vier, virá do dinheiro público. Não tenham dúvida disso. Em última hipótese, a pior de todas, mas não improvável, o Supremo vai ter que resolver isso. Mas que a eleição do ano que vem será bancada por dinheiro público, por um novo fundo, não tenho dúvida. E outra coisa, toda essa incapacidade de articulação não pode ser esquecida no sentido de responsabilizar também o senhor Rodrigo Maia. Quando ele articula bem, ele é muito bom. Agora ele tem a sorte de estar na presidência da República enquanto o Temer está fora, mas essa lambança, desarticulação, falta de capacidade do parlamento, da Câmara, de legislar, inclusive em causa própria, porque é disso que se trata, é responsabilidade dele, que é o presidente da casa. Olha, é impressionante, né, Vera, que também todas essas tentativas de reforma, o que sempre prevaleceu foi essa questão do improviso, né? Se discute, olha, toda eleição, passa a eleição e se discute a reforma, 6 meses não leva a nada, enfim, e é isso, acaba sempre optando pela manutenção do status quo, porque afinal foi amenizar as regras de fiscalização, né? Não tem, né? Foi nessa regra que os caras se elegeram, então para eles é conveniente que tudo continue na mesma, num pensamento ali bastante tacanho da elite política brasileira, de que se eu me eleger assim,
assim, para que mexer, né? Sem levar em conta que a sociedade muda, que tudo que se viu aí em política nos últimos anos no Brasil mudou um pouco o que o eleitorado espera, mudou a atenção dos eleitores. Eu acho que surtiu algum efeito. Eu acho que o Madureira tem razão nisso. Eu acho que não ter passado o distritão leva muito em conta o fato dos partidos não terem se entendido, mas também foi, em parte, resultado de uma coisa que a sociedade não engoliu, um modelo que não caiu bem, que ninguém aceitou. Então foi deixado de lado. Eu acho que não existe uma pressão popular das pessoas indo às ruas, mas elas se fazem ouvir de alguma maneira, elas estão acompanhando. Agora, resta saber se eles no Senado vão conseguir fazer alguma mexida mais importante, mais significativa, se vão querer também fazer isso, ou se vai ficar esse mexidinho aí que a Câmara aprovou sem maior relevância e sem maior significado para mudar efetivamente a política brasileira. O que você acha, Andreasa? É isso, concordo com a Vera. Vejam, eu considerava, vocês sabem, eu falei muito aqui, o distritão, inclusive escrevi sobre isso, um modelo desastroso, o pior possível, né? Fico feliz que não tenha sido aprovado. Acho o modelo atual, que não é o ideal, o meu modelo ideal, eu apresento, é o distrital puro. Mas admito o distrital misto, né? Vocês sabem que quem derrubou o distritão, curiosamente, foi o PT, né? Apesar de eu não gostar do distritão, os motivos são diferentes. O PT era contra o distritão porque, por exemplo, ele acaba com o voto em legenda, né? Ele acaba com o voto de identificação ideológica. Eu não gostava do distritão, não gosto do distritão, porque o pessoal fala que no modelo atual você vota no Tiririca, né? E aí o cara tem muitos votos e pelo coeficiente ele traz um monte de desconhecido que não teve voto nenhum. Pois bem, no modelo distritão favorecia, se estimulava a presença de mais tiriricas ainda. Seriam os mais votados os eleitos. Então nós teríamos 513 tiriricas em vez de um ou outro. Distritão é péssimo. É isso aí.